com um nicho que você se dá bem. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa parecida quando entra no mercado digital. Ah, pô, qual nicho que eu começo? O pessoal fala, comece com um nicho que você se interessa, né? Um bom exemplo é o pessoal de investimentos. Comece com investimentos. Mas por que as pessoas falam isso? Porque a verdade é que tipo, uma das maiores habilidades que o copywriter pode ter é ser curioso, né? Porque o copywriter, ele vai ser o cara que vai pesquisar. O copywriter é um pesquisador, como eu já disse algumas vezes. E, bem, você vai ter que pesquisar sobre muitos e muitos e muitos e muitos temas diferentes. E por causa disso, se você não tiver curiosidade, se você não conseguir atiçar a sua curiosidade com esses vários temas diferentes, você vai acabar se cansando uma hora, né? Tem quantos nichos você pode vender no mercado digital? Dos big nichos tem relacionamento feminino, relacionamento masculino, renda extra. Dentro de renda extra tem Bizop, tem robô do Pix, aí tem também cursos, aí dentro de saúde tem emagrecimento, tem diabetes, tem rejuvenescimento. Então só disso aqui já foram o quê? Uns 8 nichos, né? 8 nichos, 8 temas que o copywriter precisa estar bem ingressado para conseguir fazer um bom conteúdo, para conseguir produzir uma boa anúncio, etc. E bem, basicamente é isso, né? Esse é o resumo do que eu faço nesse vídeo hoje. E esse vai ser um formato de vídeo um pouco mais diferente, né? Um vídeo que eu venho fazendo de vez em quando, porque é uma coisa um pouco mais fácil de gravar, principalmente quando tá ali um dia mais pegado, ou eu tô meio mais cansado, para não, tipo, eu não chegar a fazer um docs e não ter mais energia para falar mais nada que agregue para vocês, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou copywriter do mercado de resposta direta. E esse vídeo faz parte do projeto de Carpe Diem, de 30 dias de aulas de copywriting e tudo mais. Os detalhes vão estar aí na descrição. E bem, o que eu quero dizer, como seja curioso, né? Eu já dei uma explicação um pouco, que é o cara vai ter que trabalhar com vários temas diferentes, então ele vai ter que saber sobre vários temas diferentes. E cara, você vai ter que saber muito a fundo sobre esses temas. Por exemplo, nicho de relacionamento feminino. Cara, eu nunca trabalhei, nunca tive interesse com esse nicho, mas eu fui fazer uma oferta recentemente. E daí, qual que era o assunto? Era arquétipo, uma oferta sobre arquétipo, você nem sabia que existia e eu acabei decidindo fazer uma oferta desse nicho. E, cara, querendo ou não, eu fiquei um pouco curioso, né? Não vou mentir, eu não fiquei o cara mais curioso do mundo em relação àquele nicho. Mas a minha curiosidade me levou a fazer pesquisas em orgânico, me levou a fazer pesquisas mais a fundo sobre os outros concorrentes que usaram a mesma ideia para entender o porquê que aquilo funciona. E por causa disso, um dos criativos que eu fiz foi pegando uma ideia totalmente, tipo, não original, né, mas algo que nenhum dos concorrentes tinha feito e que eu tinha ido buscar atrás por causa da minha curiosidade, entende? Então, tipo, a questão de ser curioso como copywriter é que você acaba podendo dominar o assunto que você está falando sobre. E bem, qual que é a questão? Vou voltar um pouco, né? A questão de você dominar o assunto que está falando sobre. E você falar sobre um assunto que você domina, você vai meio que ensinar a pessoa sobre aquilo, né? Por exemplo, esses vídeos eu estou falando sobre um assunto que eu estou tentando dominar. E por causa disso eu tento falar de uma forma que faça o mais sentido possível para quem está ouvindo. E é a mesma coisa para uma VSL, para um criativo. Se você não entende sobre o que você está falando, a pessoa, né, o prospect, o seu lead, ele não vai entender a sua mensagem de vendas. Então, se eu entendo profundamente o que é um arquétipo, por exemplo, que eu acabei não fazendo essa pesquisa, mas é algo que eu deveria ter ido atrás, você acaba sendo muito mais forte na sua argumentação. Então, por exemplo, na minha oferta validou. Se ela vendeu X mil, ela ia vender, e eu tivesse uma argumentação mais forte, ela ia vender X mil com 0 atrás, saca? Então, pô, é uma coisa que eu vou desenvolver, né? Eu quero desenvolver comigo, como um copywriter, essa questão de, pô, ser curioso sobre vários temas, porque, querendo ou não, faz com que o trabalho também nunca seja cansativo, porque você é um copywriter e você está sempre ali atrás procurando coisas novas e entendendo sobre vários assuntos diferentes. Então, cara, você se torna uma pessoa muito interessante, de certa forma, né? Quando você acaba conhecendo vários assuntos e várias coisas te interessam, você também acaba conseguindo se comunicar bem com mais pessoas e você tem uma
um portfólio dentro da sua cabeça muito maior. E não só isso, né? Quando uma pessoa tem vários conhecimentos, ela consegue criar muitas mais coisas, porque ela é muito mais criativa, por assim dizer. No sentido de que criatividade não é algo que você tira do zero, né? Criatividade são junções de ideias. Então vamos supor que eu tenho uma ideia muito boa que deu no relacionamento masculino e eu sinto que se eu testar no relacionamento feminino vai dar bom pra caramba também. Por que não testar? Saca? Por que não testar essa mesma ideia? E basicamente isso, né? Tipo, pô, você se gerar essa curiosidade para você ter um conhecimento um pouco mais fora da curva sobre o que você está falando, para você conseguir falar da forma mais clara possível, para você gerar ideias muito melhores do que você teria se você não estivesse correndo atrás de informação nova e tudo mais. E bem, né, é sobre isso que eu queria falar hoje, é só um bate-papo mesmo. Eu vou até colocar o nome desse tipo de vídeo de Talk, para eu poder agregar de alguma forma vocês, sem que fique muito... sem que eu perca qualidade tentando forçar criar um docs nem nada do gênero, né? Porque às vezes eu tô não reclamando, nada assim, mas às vezes a cabeça não tá funcionando tão bem e às vezes a melhor forma de que eu possa ensinar é explicando. E eu vou começar a pensar em formas melhores de que eu possa agregar para conteúdo para vocês e continuar mantendo um conteúdo todo santo dia. Até ali, dia 10 de março, que é o fatático dia que vai acabar esse desafio e vamos ver como que vai ser, né, para mim, para Carpedim, para o canal, quando chegar esse dia, beleza? Mas até lá, espero agregar com vocês conhecimento sobre copy, mentalidade, mostrar como está sendo minha jornada. E acho que é isso que eu tenho que falar. E boa noite, rapaziada.